Olá você, minha aluna, olá você, meu aluno. Vamos para mais uma videoaula. Vamos falar de um assunto que eu sou apaixonado quando a gente fala de planejamento e gestão de marketing. Vou subir agora, compartilhar este material com vocês. Então, o tema para o nosso vídeo de hoje remete ao comportamento do consumidor e depois vamos levar também para essa vertente da compra no cenário B2B. O que quer dizer isso? Quer dizer a venda, quer dizer a compra de uma empresa para outra empresa. B2B quer dizer business to business. A gente tem também o B2C, que é da empresa para o consumidor. Quando a gente vai numa loja, a gente compra um sapato, a gente compra um cinto, você, minha aluna, compra um vestido, você está no cenário B2C. Já você, quando faz uma negociação de uma empresa para outra empresa, vamos pegar uma empresa que vende papel sulfite para um escritório de advocacia. Então, a gente está no cenário B2B. Então, minha aluna, meu aluno, é muito importante entender o comportamento do consumidor. Observe que nós vamos enxergar muitas mudanças que estão ocorrendo e que ocorrem nestes últimos anos, em especial, acerca do próprio comportamento nosso de compra. Eu gosto muito de uma frase que é assim: o que seria da economia se fôssemos às compras somente no momento em que nós necessitássemos comprar alguma coisa? Então, ou seja, daí entra a importância do marketing, daí entra a importância de entender o comportamento dos clientes, daí entra a importância de entender o comportamento dos consumidores. E é exatamente ali que a gente vê o marketing pulsando, pessoal. Quando a gente está no varejo, quando a gente está na loja, que a gente vê tudo ocorrendo. São câmeras que monitoram o que a gente compra, como a gente compra, o que que a gente faz na hora que nós estamos nos corredores, como nós lidamos com todo aquele material de comunicação exposto. Tudo isso configura exatamente um conjunto de muitas informações que remetem exatamente àqueles relatórios que foram no vídeo anterior colocados e que vão abastecer de informações para as tomadas de decisão. Só que o que é importante, pessoal? Toda essa característica acerca do comportamento de consumidores, ela tem três situações muito importantes que a gente precisa entender. Quando a gente fala de características que levam a determinado comportamento, nós precisamos entender os estímulos, nós precisamos entender os fatores que levam você, eu, a termos determinada atitude, a termos determinado comportamento para o momento de compra. Então, a primeira situação que nós temos que pensar são os fatores pessoais. Observe com o professor da esquerda para a direita. Os fatores pessoais remetem a uma análise da nossa própria existência como indivíduo, como cada consumidor. Ou seja, as nossas próprias necessidades, e é claro que isso muda muito de acordo com a cultura. Então, nós temos determinadas necessidades, os japoneses têm outra necessidade, ou os japoneses vêm para um país como o nosso, aqui numa característica ocidental, já apresentam outras necessidades. Então, tudo isso vai exatamente variando de acordo com a cultura, de acordo com a própria ideologia, com a própria idade. A idade tem um impacto muito grande como fator pessoal no conjunto de informações e reações que são fundamentais aos consumidores. Classe social é outra também, né, pessoal? Quem está no topo da pirâmide tem exatamente uma característica de consumo diferente de quem está na base da pirâmide. A recíproca também é verdadeira. Então, observe que estes são fatores voltados às pessoas e que cada uma, né, na sua característica individual, possui reações que são importantes para determinar quais são estes estímulos, estes fatores que levam a determinada aquisição de um produto ou serviço.
O outro conjunto que a gente tem que observar, minha aluna e meu aluno, são os fatores ambientais. Observe no centro deste PowerPoint que se refere o quê, pessoal? Às opiniões. Os fatores ambientais são esses conceitos, são essas opiniões que estão ditando, que fazem parte das características do meio de convivência. Então, ideologias coletivas, por exemplo, que estão ali no meio daquela sociedade, daquela família, nas características políticas, nas características econômicas, impactam consideravelmente. Então, a inflação, o desemprego, ou então, quando nós temos o pleno emprego, ou seja, só fica desempregado quem quer por decisão própria. Então, observe, minha aluna, tudo isso são características, são fatores de fora, ambientais, e que também levam a estas reações. E os fatores de marketing. Os fatores de marketing, eles interferem o tempo todo no nosso ato de compra, minha aluna e minha aluna, e vão levar as características de respostas positivas dos consumidores, no que tange ao objetivo de marketing, que é a satisfação. A satisfação de adquirir o produto, que depois leva a fidelidade, e o cliente vai repetir na compra, volta sempre naquele supermercado, volta sempre naquela loja, volta sempre naquele posto de gasolina. Então, se a gente está num corredor de um determinado supermercado e a gente vê ali uma peça de merchandising no PDV, que quer dizer comunicação na loja, expondo ali um tempero para um determinado arroz, e ele está pendurado numa peça chamada clip strip, o que que nós temos? Um fator de marketing amparado por uma estratégia de merchandising do PDV, através dessa peça, que vai interferir no nosso ato de compra. O que que eu quero dizer com isso? Não estava planejado a gente comprar aquele molho, porém a exposição desta mercadoria levou exatamente a isso. Então, observe que estes três fatores pessoais, ambientais e também de marketing criam exatamente todas estas situações que nos levam a ter estímulos e fatores para a aquisição de um determinado produto, de um determinado serviço. É importante que nós saibamos, minha aluna e meu aluno, como é que funciona exatamente o processo de compra nosso. O processo de compra nosso, ele remete a estas 5 fases e etapas que você vê aqui embaixo. Desde o reconhecimento da necessidade, passando pela busca de informações, avaliando as alternativas, a decisão de compra e depois a avaliação. Eu acho que o melhor para a gente entender este modelo é exatamente dar um exemplo como se eu estivesse comprando, por exemplo, uma casa. Vamos supor que eu mudei de cidade, que você mudou de cidade e você tem ali uma situação para ser resolvida, um problema. Você tem ali a necessidade de adquirir uma casa. Então, você tem um dinheiro, você vai comprar uma casa. Então, você está na fase número 1, que é o reconhecimento desta necessidade. A partir disso, o que que você vai fazer? Você vai atrás de um leque de informações para dar a resposta a esta fase número 1. Então, você é novo naquela cidade, então você não tem como dar resposta dentro das suas características pessoais, porque você não conhece. Aí você pode, no novo trabalho que você está, por exemplo, dividir com as pessoas, então elas podem te ajudar. Você pode pegar o carro, começar a andar na cidade, pegar o ônibus, começar a andar na cidade, e aí você vê pessoas distribuindo folhetos dizendo de um empreendimento imobiliário. Opa, você buscou informações através do quê? De fontes de marketing. Aí você pega aquele folheto, se direciona até aquele determinado lugar. O que que você vai fazer, pessoal? Você vai experimentar, você vai entrar ali no decorado, você vai dar uma olhada. Então, observe, você tem a característica de busca de informação através de um elemento experimental. Só que você ainda não está 100% seguro. Então, o que que você faz? Você vai atrás de buscar mais informações. Então, você entra na internet, vê informações através da construtora, procura o Reclame Aqui, procura o Procon para ter mais informações, para ter mais embasamento. Então, você tem um pool, um conjunto de informações que tangenciam por informações mais públicas.
Claro que uma tomada de decisão como essa, você não vai comprar o primeiro imóvel. Você vai visitar um, você vai visitar dois, você vai visitar três, aí você entra na avaliação das alternativas. Ou seja, nesta fase número 3, você vai ter a sua atitude, que vai ser favorável e desfavorável. Favorável, positiva para um lado, desfavorável para o outro. Então, ou seja, o que que você vai buscar? Ah, eu preciso de 2 quartos? Ah, eu preciso só de 1 quarto? Ah, eu preciso de garagem para 2 carros? Ah, eu preciso efetivamente de garagem só para 1 carro? Ah, eu preciso acomodar a minha família e mais um filho? Opa, eu vou precisar de 3 quartos, 3 dormitórios. Então, observe, a avaliação das alternativas é enxergar exatamente todos os benefícios, todos os diferenciais entre um produto e outro. Neste caso, deste exemplo que o professor menciona para vocês, entre efetivamente uma casa e outra, entre um apartamento e outro. Então, legal, beleza. Você decidiu pelo imóvel A. E aí você parte para a decisão de compra, que é a etapa número 4. E aí você vai exatamente ou fechar negócio, ou você vai postergar mais um pouco. Se você postergar, você volta a buscar informações. Ou então você vai comprar no futuro. Então, ainda aí você volta de novo para a característica do reconhecimento da necessidade. Então, a decisão de compra permite esse caminho, fecha ou deixa um pouco para o futuro. Vamos colocar que, hipoteticamente, você fechou o negócio na compra de um determinado imóvel. Então, você vai à avaliação para a quinta etapa, denominada avaliação pós-compra. E neste momento, o que que se reflete, pessoal? Reflete aqui características muito importantes da percepção que você tem. Se você tem uma percepção positiva, vai ser então muito legal. Vai gerar o quê? Uma satisfação. Agora, se você entrou na casa, ela começou a rachar, ela começou a aparecer rachadura, começou a aparecer infiltração, a garagem não cabe os 2 carros do jeito que você pensava. Então, ou seja, tudo isso vai levar a uma percepção de baixo valor. Então, é muito importante esta quinta etapa, porque ela permite a nova era do marketing, que é o marketing de relacionamento. Então, espero que você tenha entendido este modelo de processo de compra, porque basicamente todas as vezes que nós compramos produtos em que a gente tem muita pesquisa, muita grana envolvida e tempo, a gente passa exatamente por estas 5 etapas do processo de compra. E o que que é essa compra no cenário B2B, minha aluna e meu aluno? É aquilo que eu falei para vocês, são empresas que estão fazendo negócios com quem? Com outras empresas. Como eu mencionei para vocês, esta sigla, este acrônimo, ele é oriundo do quê? Do business to business. Então, observe aqui embaixo, de venda de empresa para outra empresa. Então, eu sou, por exemplo, a Calunga e eu vou vender para um escritório. Então, eu estou fazendo exatamente negócios diretamente com outra empresa. Então, essa empresa vai comprar do meu CNPJ para o CNPJ da empresa. Observe que a própria Calunga pode ser B2B2C. O que eu quero dizer com isso? Ela pode vender tanto para empresas quanto para gente. Então, a Calunga, ela tem exatamente, né, uma característica como essa. Eu, como professor Renato, preciso, por exemplo, de folha de sulfite. Eu vou até a Calunga. Eu, Renato, pessoa física. Eu, escritório, faculdade, preciso de folha de sulfite para rodar a prova dos alunos. Então, eu vou até a Calunga. Então, eu, como empresa, compro exatamente dessa empresa. E aí, pessoal, o que é importante a gente entender que de fato é importante nesse cenário B2B? Então, acompanhe de cima para baixo nessa pirâmide que o professor vai elencar alguns exemplos que a gente consegue entender. Então, uma empresa de marketing, por exemplo, que presta serviço para uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho uma empresa de marketing que cria conteúdo, que vai depois para a internet, e na outra ponta você tem uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho uma agência que faz serviço de comunicação, por exemplo, para uma Samsung, para uma Apple.
No segundo degrau, de cima para baixo, uma empresa de suprimentos de materiais de escritório que atende contabilidade. Então, aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, a Calunga. No terceiro degrau, uma consultoria jurídica que presta serviço para banco. Então, tem ali serviços de advogados como pessoa jurídica prestando serviços para bancos. E aí acompanhe, pessoal, outros exemplos. A indústria siderúrgica que vende para construtora. Então, ou seja, você tem a indústria, empresa, que vende para construtora. O fabricante de pneus, que vende para montadora. Então, tem a Pirelli, que vende exatamente lá para Jeep. Eu tenho ali a Michelin, que vende, por exemplo, para a Chevrolet GE. O atacadista que vende para o lojista do varejo. Então, isso é muito comum nos dias de hoje, né? Porque o atacado é interessante, ele é exatamente o local de compra, o canal de compra, tanto do lojista quanto hoje da pessoa física. Então, também se torna um B2B e um B2B2C. E, para finalizar, aquilo que eu mencionei já, o escritório de contabilidade vende seus serviços para empresas que queiram o quê? Que suas finanças sejam administradas. Então, você, por exemplo, que é MEI, você, por exemplo, que é ME, você tem aí um serviço de um contador, obviamente, que te ajuda, né, a calcular exatamente toda a sua parte de impostos, te dá essa consultoria, que é muito importante para a sua tomada de decisão, que é muito importante para o andar da carruagem da tua empresa. É isso aí. Mais uma vez o meu e-mail e fico à disposição sempre. Quero lembrar você, minha aluna, quero lembrar você, meu aluno, que falamos então de comportamento do consumidor, enxergando essa importância, identificando exatamente estas fases que são percorridas e depois trazendo o cenário do B2B. Espero que este vídeo seja muito útil para esta disciplina. Obrigado.